E que você tem hoje, né? Essa é a ideia. Então, vamos, hora com hora, vamos crescer um pouquinho mais. Você sabe que eu estudo saúde e energia, né? Sim. Nessa sessão, eu vou dar 7 claves, 7 chaves para ter mais saúde, mais vitalidade, mais energia. E o único que a gente precisa é 5 Ds, né? A gente precisa de desejo, definição, decisão. Graças. Tome a decisão que vai tomar os níveis de energia a mais, né? Determinação. E a ideia é que a gente toma uma determinação para pegar esses hábitos a maior quantidade de tempo possível, né? E outra que é mais fácil é a disciplina, né? Então, a partir de hoje, a gente vai aumentar nossa vitalidade. Qual é o significado da vitalidade da gente, né? A vitalidade da gente é o reflexo dos nossos hábitos e decisões diárias, né? Então, por isso que eu trago isso para meus alunos, para meus mentorandos, porque normalmente a gente deixa para depois. Então, quando eu me formar, eu começo a treinar. Quando eu me formar, eu vejo o que eu faço com minha comida, com minha alimentação. Quando eu me formar, eu vejo se me hidrato ou não me hidrato. Quando eu me formar, eu durmo, né? Então, muitas vezes, a gente esquece das 5 Ds. Eu deixo aqui 5 Ds. São as 5 Ds para transformar a nossa saúde. Isso daí, Ezequiel, a gente utiliza bastante com os pacientes. Eu acho que minha cabeça tá isso aqui. Tudo bem. Eu vou te falar de novo. É desejo, definição, decisão, determinação e disciplina, né? Isso é o que vai fazer a mudança completa, tá? Aí, querendo ou não, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente tem que grudar na disciplina, né? Porque em toda essa discussão, as leis da correspondência, não tem outro ponto onde seja mais evidente que o corpo. O nosso mundo externo é uma evidência do que ocorre no nosso interior, né? Então, tem uma lei que é a lei de causa e efeito, que mostra como o efeito do que a gente faz é responsável da causa que a gente tem. Então, tudo que a gente bota no nosso corpo é o que a gente tem. Então, a verdade, é o que a gente vê quando o paciente fica doente é quando o paciente, dependendo da sua forma de pensar, sua forma de comer, ele perde, né? Ele perde a saúde à medida que vai sendo maltratado, né? Muitas investigações mostram que é possível aumentar o lapso de vida até 100 anos, 110 anos, né? Claro, para a gente é meio misterioso, porque a gente vê que o promeio de esperança de vida nas nossas Américas é de 75 anos, 78 anos, ou seja, um porcentagem muito alto dessa população vai morrer antes, né? É, mas nossa meta, qual é a nossa meta, né? Qual é a minha meta, Marcela, qual é a tua meta, né? Às vezes a gente fala, não, anos. Não, também não, né? A gente não sabe. Mas viver mais de 80 anos tem que ser com saúde, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, à meia-manhã, à meio-dia, pela noite, o que a gente faz com o nosso corpo, se a gente dorme bem, se a gente se exercita, e sempre fazer a pergunta: isso me está levando para viver bem no final da minha vida, né? E lembra, com respeito à tua saúde, tudo conta, tudo. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, ela gera energia, é um organismo produtor de energia e ela gera energia na abundância, né? Mas ela tem um meio natural para a saúde. Mas quando a gente deixa de fazer algumas coisas que faz, teu corpo naturalmente vai se mexer para ficar mais saudável. Então, normalmente a gente já tem uma via natural de saúde, né? Não tem que fazer nada em especial. Pelo contrário, a gente tem que deixar de fazer operações incorretas. Igual que uma máquina construída para durar 20, 30, 40 anos.
Se a gente, como operário, utiliza mal, ela se descompõe antes, não é? Uhum. Então, quando a gente maltrata as máquinas, ela se trava antes. Então, nessa sessão de hoje, a gente vai ver como muitas horas de investigação concluem que é a clave, a chave para aumentar os níveis de energia, vitalidade, tem uns pontos e a gente mede o bem quanto a gente está de acordo com os níveis de energia. Então, a grande preocupação dos nossos adultos, desde Norte América, Brasil, Colômbia, as pessoas estão preocupadas com os níveis de energia, né? Então, hoje eu vou te dar 7 coisas simples, não fáceis, mas simples, para aumentar de um jeito dramático, a energia a partir de hoje, tá? Número 1, peso adequado. O peso adequado é central para a gente ter níveis altos de saúde e energia. Por quê? Aí tem 2 razões, tem 2 motivos, uma física e uma psicológica. Quando a gente bota demasiado peso na do coração, das nossas articulações, nos nossos joelhos, músculos, se a gente, por exemplo, quando a gente tem vários andares, cada sabe que é difícil. Agora imagina subir com maleta, com malas, com mochilas muito pesadas. É muito difícil. Então, quando a gente sube com esse peso extra, a carga no nosso corpo, no nosso coração, é imperceptível, mas é tremenda. E cansa a gente até fatigar, né? O segundo que a gente vai ter em conta, lógico, é uma parte da alimentação, né? A parte da alimentação extremamente importante. Por quê? Porque tudo o que a gente come, cada graminho de farinha, cada graminho de doce, cada graminho de café, cada litrinho de água, tudo conta, né? Peraí que tá entrando uma ligação aqui, maluca. E aí, como, lógico, a gente tem aquele peso, essa mistura do peso adequado tem entre a dieta adequada e o peso. Então, se a gente está por cima do peso, a gente precisa diminuir. E se a gente está por baixo, a gente precisa aumentar, né? Mas tem que ser de um jeito reprogramado, progressivo, onde fique no peso adequado, né? Eu não estou falando que seja nem magro, magro, não. É adequado, né? Então, a gente parte nesse segundo ponto, que é a dieta adequada. Os atletas olímpicos, por exemplo, eles investigam muito na parte da alimentação. Qual é a dieta ideal das pessoas que têm mais energia, mais vitalidade? Então, tem 3 princípios que dependem do que comem, né? Primeiro, muita variedade. Variedade, bota variedade. Essa dieta tem que ser de muitas coisas diferentes, em lugar de comer poucas coisas. Quando você come muitas coisas diferentes, você pega muitas vitaminas e minerais para ter altos níveis de energia, né? Aunque não todos. Eu vou te contar hoje que não são todos, né? O número 2 aqui na dieta é proteína de fonte de apoio. Proteína significa variedade de fontes, como germinado de soja, peixe, carnes magras, tipo frango, salmão, em lugar de carnes grassosas e carnes vermelhas, né? A proteína a gente precisa 15% na nossa dieta. E como o que você coma, a gente precisa incluir 15% de proteína na nossa dieta. Por encima de 15% é excesso, tá? Agora vem o terceiro, que é o carboidrato. O carboidrato não é o bilhão. O carboidrato com base de fibra, a gente precisa os 75%. Qual é o carboidrato com base de fibra? É frutas, grãos, legumes, até cereais, né? Porque daí sai os 75% que a gente quer, né? Aí também tem algumas opções de macarrão integral. Se você come os 75% de carboidratos de fibra, poucas vezes subirá de peso, tá? A gente precisa gordura sim, mas não mais de 10% de gordura e não mais de 15% de proteína.
porque nosso corpo armazena e é mais difícil de liberar-se dela, tá? E outro ponto importante na dieta é a água. Sempre. Segundo as melhores investigações, você como médico sabe que a gente precisa beber pelo menos 8 vasos de 8 onças por dia, né? É simplesmente beber água de forma regular. Aqui nesse calor que está fazendo, a gente precisa que seja no mínimo 4 litros de água, tá bom? Essas são as bases da dieta, né? E com respeito à tua própria dieta, come pouco, mas muito nutritivo. É o mais importante. Tem investigações com ratos, com ratinhos, com mondungos, né? Que eles descobriram que ao experimentar com os ratinhos, se dão pouca comida, mas bem nutritiva, tipo, para que elas corram ligeiras, para que elas vivam ligeiras, eles aumentam a quantidade de valor nutritivo dentro do bichinho, né? E cada bichinho deles pegavam cada pedaço de comida e aumentavam a transformação em coisas como ATP, uma glicemia correta, é um insumo diário de menos de 2.000 calorias, tá? 80% delas, normalmente, vai ser antes das 2 da tarde, né? A gente teria que comer 80% das calorias antes das 2 horas da tarde. Isso vai ajudar para metabolizar e gerar mais energia. Vai transformar tua máquina em uma máquina automática de geração de energia, tá? Até porque a gente melhora o metabolismo da insulina, do glucagon, né? Potência sexual aumenta, nível de inteligência aumenta, quantidade de sono, por exemplo, diminui. E tudo isso se consegue consumindo alimentação sem gordura, né? Tinha 20% de qualidade de vida só com uma alimentação que você bota para dentro. É como a gente ter um carro e tentar que ele ande botando água em lugar de gasolina. Isso daí não vai acontecer. A gente está queimando o motor. Porque a gente pega a nossa máquina e faz de conta que qualquer coisa serve, e aí a gente bota e bota lixo para dentro, né? Outro fator muito importante é o estresse, que já falei um pouco aqui, que é a combinação apropriada de alimentos. Isso é mais ou menos controversial, porque tem veganos, tem vegetarianos, né? Tem um livro muito bacana para você ler, que se chama Disposto para Viver. Fala bastante de alimentação, mistura na alimentação. Se sugere que os 70% da dieta seja elaborada de legumes, né? Porque os 70% do nosso peso normal é água, né? Você sabe que os 70% da tua dieta teria que estar baseada em água, em hidrossolúveis, frutas, vegetais, porque a gente não poderia combinar almido e proteínas ao mesmo tempo. Porque quando a gente mistura proteína e amido no mesmo tempo, bom, a sugestão é proteína com frutas e amido com frutas, tá? Quando a gente mistura proteína com amido, o estômago está menos pesado, né? O peso diminui rapidamente, a energia aumenta, e só em 24 horas você já vai se sentir mais leve para pensar, para atuar, para correr, para fazer atividade física. Então, lógico, a ideia é que a gente coma proteínas e legumes, mas quando a gente tem que viver com alguma farinha, com algum amido, tá ótimo. Agora, você é único, tem requerimentos únicos de comida. E algumas pessoas têm uma estrutura fisiológica que é perfeita para ser vegetariano, outros que têm uma estrutura que precisa proteína animal, outros estão na metade, que podem ter uns dias de proteína animal, outros que podem estar só no vegetal. O que a gente tem que fazer como médico é experimentar, né? Conhecer teu corpo para saber como você se sente. O principal indicador é como você se sente, né? O bem que você está dormindo, o bem que você está digerindo. E você toma leite e fica tudo meio que envenenado, então para de comer. Então, a gente
buscando quais são os alimentos que melhoram nossos níveis de energia. Agora, se a gente mistura proteína com amido, o estômago vai secretar ácidos e alcalinos e eles se neutralizam. Então, nossos aminoácidos passam a digeridos, eles passam completos. Então, toda a carga dos músculos e do cérebro vai para onde? Vai para o sistema digestivo, porque está tentando digerir toda essa carga hipercriada que a gente botou, né? Aí, quando a gente sabe isso, a gente entende aquela parte da maré alcalina, depois de um almoço muito pesado, né? Aí a digestão dá mais energia do que qualquer coisa. Tudo que você consome na digestão é o que a gente vai precisar em outras coisas. Tem três venenos que a gente tem que eliminar da dieta, que a gente chama dos três fantasmas brancos, né? Os três fantasmas brancos, que estão em quase todas as cozinhas de todas as casas, são açúcar branca, né? Inclui açúcar preta, melaça, enfim, né? A farinha branca, que não tem nenhum valor nutritivo, e a sal. As pessoas normais, a gente não precisa açúcar extra na dieta, porque já vem nos alimentos ricos em fibra, mas a gente aumenta o consumo quase de 200 quilogramas em açúcar por ano. É muito. E a diabetes é uma das causas de morte prematura, né? Agora, a farinha branca não tem nenhum valor nutritivo, né? O norte-americano promédio, ele merece 2 libras de dieta, que requer 2 libras, e a gente consome 20 libras. Nossa, é 100, 500, 1000% a mais. Então, quando a gente diminui as cifras de pressão arterial, né, que a gente já sabe. Muitas pessoas que deixam de tomar sal e aumentam o consumo de água, diminuem incluso o peso. Por quê? Porque estão fazendo uma retenção de líquido graças ao sódio, que conhece muito bem, né? Vamos agora ao número 4, que é a gente tentar eliminar todo o lixo que a gente pode botar para dentro, né? Um super conselho para qualquer pessoa é remover o lixo, cigarro, tabagismo e álcool, né? Todas as coisas que uma pessoa pode fazer voluntariamente, fumar é o pior, né? 32 doenças diferentes estão correlacionadas com o fumante, incluindo aterosclerose, ou seja, um fator para doença cardiovascular, ou seja, um assassino, e mulheres e homens do mesmo jeito. Câncer de pulmão, mulheres e homens do mesmo jeito. Se existe alguma coisa que a gente possa tirar das pessoas, que possa ajudar mais eles, é tirar o cigarro, parar de fumar, tá? Imagina 32 doenças. 32 doenças. A gente tem que fazer uma educação muito grande com os pacientes. A gente tem que falar para eles a importância de não queimar seu dinheiro, de não queimar sua saúde e não queimar a saúde das pessoas que estão de perto. Porque as pessoas que estão de perto também estão comendo tudo que ele está fumando, né? As crianças, a mulher, os pais. Não é simples, mas vale a pena. Agora, a parte do álcool, né? O álcool, o consumo moderado aumentado do álcool, né? Mais de um trago, mais de um shot ou 2 shots por dia, numa semana, a gente já está botando em risco o fígado, né? E nosso fígado é nosso órgão que faz essa limpeza. Enquanto a parte que o que eu mais gosto, né? Que não tem como não te falar, que é o exercício apropriado, né? Exercícios aeróbicos. O exercício aeróbico, ele aumenta a quantidade de oxigênio no cérebro. E o que acontece quando a gente pratica atividade física? A gente aumenta a velocidade em qual você está pensando, em qual você está gerando criatividade.
e na qual você aumenta o nível de energia. Você vê que quando mais comprometido está com energia, com atividade física, você dorme melhor, pensa menos bobagem, tem mais disposição nas coisas boas da vida, até o libido melhora, né? E um monte de coisas que melhoram. A clave do exercício aeróbico, os melhores exercícios são esquiar a campo traversa, né? A gente aqui não tem como. Depois vem nadar, correr, andar em bicicleta e caminhar. Então, por mais que a gente não consiga fazer esqui a campo traversa, todos os outros quatro a gente consegue. Então, caminhar, a gente, por exemplo, a gente fazer largo, lento e com longa distância. Se a gente trabalhar 20 a 30 minutos por dia, já você está fazendo uma caminhada de 2 mais ou menos 3 quilômetros por dia. Assim, a única coisa que você faça seja andar, né? Aí a gente aumenta a frequência cardíaca por 20 minutos, 3 vezes por semana, e já a gente está entrando no grupo de 1% das pessoas mais aptas fisicamente. Então, tem pessoas que falam, não, eu não tenho tempo para isso, né? Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para correr, para nadar. A verdade é que se você está bem fisicamente, você tem níveis mais altos de energia, o que vai acontecer? Você vai poder estudar melhor mais tempo, trabalhar melhor mais tempo, cometerá menos erros, porque depois você terá que corrigir esses erros que você está cometendo por causa do cansaço, né? Menos tempo você investido em doenças, porque aumenta a imunidade, então gripe, Covid. Foi comprovado na época da Covid que as pessoas que estavam melhor fisicamente ficaram menos doentes. E se ficavam doentes, não conseguiam chegar na UTI, por exemplo. Então, às vezes a gente fala, não, depois eu começo a fazer atividade física. Depois eu deixo de fumar, depois eu deixo de beber, até que você recebe um diagnóstico horrível de câncer, cirrose, né? Covid com uma fibrose pulmonar, né? Existem pacientes que fazem relatos até muito cruéis, né? Um artigo que estava no New England Journal que falava, você vai parar de fumar tarde ou cedo. E é verdade, você vai parar de fumar. Querendo ou não, a pessoa vai parar de fumar. Você vai parar de beber tarde ou cedo. A escolha é tua. Então, quando a gente vai ensinar os pacientes que vamos parar de fazer, né? Aí, lógico, quando vem essa ideia na nossa cabeça, de, claro, se você não deixa cedo, você vai deixar tarde, mas você vai deixar porque seu corpo vai parar. Sua máquina vai parar. O melhor momento é quando? Antes de ter uma doença grave, um infarto, uma cirrose, um CA de pulmão, né? O sexto segredo é o descanso apropriado, né? Para nós como médicos, é pelo contrário das pessoas que dormem muito tempo, é uma sinal de depressão e tal, é que a gente dorme pouco, 2 horas, 3 horas. A gente está ficando muito tempo sem as horas necessárias. Qual é a última descoberta? Antigamente falavam que eram entre 7 e 8 horas, né? Antigamente. Depois as pessoas entenderam que precisavam descansar entre 6 horas e meia até 7 horas e meia. Então, essas horas de sono, a gente já consegue fazer uma melhora incalculável, verdade? O humor melhora, né? Lógico, a gente tem que ajustar ao paciente, depende da taxa metabólica. Os pacientes obesos, taxa metabólica menor, aí eles precisam de mais tempo. Os pacientes mais magros, que são ativos, eles têm uma taxa metabólica muito rápida. Se a gente está pressionado, se a gente está aguardando uma prova, se a gente está muito feliz, você vê que é mais difícil conciliar o sono.
Isso depende da taxa metabólica basal. Mas o nosso hábito deveria ser pelo menos entre 5, 6:30, e o ideal entre 7 e 7:30 horas, tá? Então, visualiza você planejando metas antes de dormir, eh, ajustando o seu subconsciente para poder dormir, né? Porque nessa época da tua vida, Ezequiel, a gente muitas vezes não consegue dormir o que a gente precisa. Eu nem Então, consigo, tipo, eu durmo a 1 hora, 5 horas, não consigo mais dormir. Já tô tá acordado. bem? Nossa Nunca Senhora. mais pra ficar na cama. Aí a gente precisa manter atividade. Então, você tem um metabolismo muito bom. Você tem um Que metabolismo bem enérgico. não tem como ficar na cama, nem boto o alarme. 5h14, eu sempre Nossa, acordo. que delícia. Porque aí você já nem precisa alarme, você já está ajustado, você já tem um planejamento legal. Aí você pode aproveitar a primeira hora do dia, que é quando a gente mais tem o momento com nós, né? Porque o mundo, entre aspas, está em silêncio. Aí você pode aproveitar e ter 20 minutinhos de leitura, 20 minutinhos de atividade física e 20 minutinhos de relaxar, né? Seja meditação, seja reiki, como você quer chamar, oração, o que você gosta, né? Porque como eu não entro em conflito com religiões nem crenças, mas 20 minutinhos para entrar em si mesmo, respirar fundo e fazer as coisas lá no seu coração vai ser bem bacana. Então, essa hora que você já está tendo demais, gente, vai ser muito bacana para você arrumar seu dia, arrumar seu tempo e distribuir, tá? Enquanto a última parte, que são o último segredo, é a parte de suplementação, né? Não tem nada melhor que pegar os melhores alimentos e a gente comer. Só que, infelizmente, nessa época, a grande maioria de nossos alimentos, eles estão pringados, eles estão contaminados, eles não são 100% o nutriente que era antes, né? Não é a mesma coisa uma cenoura que você comia antes ao que você come agora. Vitaminas e minerais naturais, a gente já está com essa dificuldade, né? Mas o ideal é ter essa suplementação, porque a grande maioria dos nossos alimentos agora estão produzidos em massa, a gente tem uma alimentação desordenada, então a gente para de suplementar, né? De fato, você ficaria surpreso que muitas pessoas têm deficiências de vitaminas, complexo B, complexo D, selênio, magnésio, vitamina C, e o nível de energia e vitalidade é para baixo. Às vezes, seu zinc mesmo, é, B12, é incrível a quantidade de pacientes com deficiência de vitamina B12, potássio, né? Então, esse tipo de coisas fazem que o sistema mesmo e o corpo fique de mau humor, fique depressivo. Então, você acha que está triste, que você está com algum problema, e o que acontece? Que sua vida está tendo uma deficiência que um comprimidinho de B12 por dia poderia suplementar. Então, tem que ficar de olho, porque tem muitas vitaminas que falam que são naturais, que são orgânicas, e a gente sabe que não, que é super sintética. Por exemplo, a vitamina C das cerejas é extremamente rico. A vitamina C do ácido ascórbico difere com as acerolas, aproximadamente 50 miligramas de acerola é mais eficiente que 1.000 miligramas dos cristais de ácido ascórbico. Imagina, se a gente pudesse pegar do natural, seria sensacional. Mas, como a gente às vezes não tem, a gente tem que pegar mão do que a gente está fabricando, né? Vitamina C, um suplemento, enfim. É, o que é o mais importante para a gente ter tudo isso apto, né? É a gente começar da forma mais inteligente. Definir o que você quer, que tão claramente você quer. Escreve um plano para você mesmo. Não tem nada mais importante para ti que teu corpo. Então, escreve um plano. Começa com coisas simples. Eu durmo 6 horas cada noite. Eu faço atividade física 3 vezes por semana. Eu bebo 4 litros, de água por dia.
Quando você dá a ordem e começa a criar a autossugestão, você já começa a sentir um impulso, se compromete a fazer, que vai gerar energia para ti, né? Então, tem uma parte que é a decisão, né? Que a gente estava falando da 5D. A decisão, o simples fato de você levantar e começar o dia do jeito certo, você já vai ter uma mudança. Na quarta, quando a gente decide trocar hábitos velhos por hábitos novos e positivos, hoje você é um médico que está se formando. Daqui a 5 anos você vai ser um grande especialista com muito trabalho e muitas dispensas, tanto para pagar por receber. Então, se a partir de hoje você está se disciplinando para fazer as coisas, você vai entender que a disciplina pesa onças, mas a culpabilidade pesa toneladas, né? A disciplina pesa onças e a culpabilidade toneladas. Então, agora, com pequenos hábitos, passo a passo, daqui a 5 anos, Ezequiel, você vai ser muito maior do que qualquer ortopedista que você conhece. Eu tenho certeza. Porque a partir de hoje você está tomando hábitos, está tomando condutas, está tomando decisões que estão aumentando seus níveis de energia, de vitalidade, sua autoestima. Você está se sentindo mais positivo, vai se levar melhor com as pessoas, vai ter ferramentas para comportamentos interpersonais, vai ser uma pessoa de sucesso e vai ser o máximo, né? Tal como Henry Ford falava, o fracasso só é a oportunidade de recomeçar de novo, de um jeito mais inteligente. Aqui isso saiu em espanhol, mas eu já te fiz a tradução. Então, esse é o nosso ponto inicial enquanto aos segredos de energia, né? Deixa eu parar aqui a aula como tal.